A crise de combustível em Crimeia. Você acreditaria se eu dissesse que a Crimeia ficou sem combustível? Pois é, mais de 360 postos de gasolina fecharam temporariamente no terceiro trimestre de 2025. A região do sul da Rússia, que inclui cidades costeiras como Sochi e Novorossiysk, se tornou um dos locais mais afetados pela escassez de combustível. Ao todo, aproximadamente 220 postos de gasolina fecharam suas portas. Isso representa quase 14% do fornecimento de petróleo russo. Aquele que um dia foi um bastião estratégico, embelezado com promessas de grandeza por Vladimir Putin e considerado templo sagrado do mundo russo, agora agoniza em silêncio e lentamente se destrói por dentro. O colapso não é por acaso, mas está enraizado na queda da produção de energia da Rússia, que foi severamente atingida pelos ataques de drones da Ucrânia. Com um plano meticulosamente elaborado, a operação de estrangulamento da Ucrânia colocou a vida em Crimeia em um impasse, culminando em um ataque devastador que ocorreu na noite de 17 de outubro de 2025. Atingindo um depósito vital de petróleo perto da base aérea de Gvardeyskoye, essa ação não só destruiu paletes de combustível, mas também incinerou o sonho de Putin sobre uma diáspora crimeana. A ilusão de segurança que mantinha a península tona agora se desfaz, revelando as últimas fraquezas do regime. E não devemos esquecer que o inverno se aproxima. As filas quilométricas nos postos de gasolina não são apenas um sinal de crise logística, mas um prenúncio de uma catástrofe fria e sombria, que pode resultar em uma crise humanitária total e na proliferação de rebeliões perigosas contra o regime. Enquanto isso, as perguntas emergem. Como uma emergência de combustível pode levar uma península a se curvar tão rapidamente? E até quando a impotência do Kremlin pode adiar um final inevitável? Para compreender a gravidade da situação, é vital lembrar que Crimeia é uma ilha, e o combustível é o seu verdadeiro sangue vital. Sem uma capacidade significativa de refino, todos os combustíveis utilizados na península dependem do abastecimento do território russo. Contudo, esse fluxo foi quase completamente interrompido pelos ataques da Ucrânia. O ataque ao depósito de Gvardeyskoye, estrategicamente localizado, cortou a principal artéria de abastecimento, não apenas para a Força Aérea Russa, mas para toda a infraestrutura civil e militar no norte da Crimeia. Com a destruição deste depósito, muitos dos reservas estratégicas de combustível se tornaram cinzas ou inutilizáveis. Na manhã seguinte, a realidade se impôs. Cartazes em postos de gasolina anunciavam a falta de combustível. Uma onda de pânico se alastrou pela península, que superou até mesmo a confusão dos anos 90. De Simferopol a Yalta, as pessoas corriam para encher seus tanques, formando filas imensas. A administração ocupante, em vez de acalmar os ânimos, optou por impor restrições ao estilo soviético, como um limite semanal de 20 litros de gasolina por pessoa. Uma admissão clara de que a situação era catastrófica. Embora o governador Aksionov tenha anunciado que a partir de segunda-feira cada motorista poderia comprar até 30 litros por dia. Isso não trouxe alívio à população, que se via diante de uma crise sem precedentes. Essa escassez não significava apenas que os veículos não poderiam se mover. Representava a paralisação da vida moderna em Crimeia. O turismo, base da economia local, que já estava morrendo devido aos ataques, agora parou por completo. Os ônibus turísticos não circulavam, os hotéis ficaram sem geradores e as colheitas apodreciam nos campos. Enquanto isso, o quadro humanitário tornava-se sombrio. Os supermercados enfrentavam prateleiras vazias, e os preços dos alimentos dispararam. Com o inverno à porta, muitas residências dependiam de sistemas de aquecimento que agora se tornaram obsoletos. A maior obra de Putin na Crimeia, ligada à lealdade da diáspora russa, começou a se desvanecer. Aqueles que foram trazidos para a península sob promessas de prosperidade agora enfrentam a dura realidade das filas de gasolina e lareiras frias. E a revolta começa. Por que pessoas que antes aplaudiam o regime agora o criticam abertamente? Onde estava o exército do qual tanto se gabava? Apressando-se para fugir dessa situação desesperadora, as estradas estavam congestionadas com aqueles que buscavam escapar. E assim, as pessoas lotavam seus carros com a última gasolina que conseguiam, correndo para a ponte de Kerch. E enquanto a Crimeia se transformava em uma prisão a céu aberto, o Kremlin reagiu de formas desesperadas. Onde isso acabará? A resposta pode ser mais trágica do que se imagina.
Em meio a uma crise devastadora, o sonho de Putin na Crimeia está se desfazendo, não na primavera de 2014, mas neste outono cruel de 2025. O cenário é de desespero, e perguntas cruciais surgem. Como uma crise de combustível precipitou a ruína de uma península tão rapidamente? E até quando o governo russo poderá ignorar essa catástrofe iminente? É hora de observar de perto as filas incessantes nos postos de gasolina e perceber como o motor de um império, outrora forte, parou. Vamos entender a profundidade desta calamidade em solo crimeano. A Crimeia é uma ilha, e o combustível é, essencialmente, a linha de vida que a sustenta. A península carece de capacidade significativa de refino de petróleo para atender suas demandas internas. Todo o combustível disponível é destinado a alimentar os tanques do exército, os automóveis da população e até mesmo os geradores de hospitais, especialmente com a chegada do inverno. Assim, o suprimento de combustível deve vir do continente russo, um fluxo que foi quase completamente interrompido por ataques sistemáticos da Ucrânia. O ataque devastador ao depósito de petróleo próximo à base aérea de Gvarteyskoye, na noite de 17 de outubro, foi um soco no estômago da logística de abastecimento. Este não foi um alvo escolhido ao acaso. Gvarteyskoye fica no coração da Crimeia, sendo a principal rota de distribuição de combustível para as frentes de batalha e para as comunidades civis no norte da península. A destruição desse local cortou a via vital para a Força Aérea Russa e para toda a infraestrutura civil e militar na região. Com a maior parte das reservas estratégicas de combustível reduzida a cinzas ou inutilizadas, a mão econômica invisível apertou seu cerco. Na manhã seguinte, os moradores se depararam com a dura realidade, a escassez de combustível. Placas com a frase "sem gasolina" enfeitavam os postos de gasolina, gerando uma onda de pânico que superou até mesmo o caos da década de 1990. De Simferopol a Yalta, de Kiev a Sevastopol, a corrida para abastecer os últimos tanques se intensificou. Filas intermináveis tomaram conta das ruas, brigas irromperam e o mercado negro explodiu em meio ao desespero. Ainda assim, a administração de ocupação, ao invés de acalmar a situação, fez o oposto, impôs restrições ao combustível, um sinal claro de que estavam imersos em uma catástrofe. O governador nomeado por Moscou anunciou um limite diário de 30 litros, mas isso não trouxe tranquilidade aos cidadãos. A crise não é apenas sobre máquinas paradas, é a interrupção da vida moderna na Crimeia. A economia, que depende do turismo e da agricultura, entrava em colapso. Os ônibus não podiam operar, os tratores ficavam parados, e as prateleiras dos supermercados começaram a esvaziar. Com a chegada do inverno, a situação torna-se cada vez mais crítica. A maioria das residências e prédios públicos depende de sistemas de aquecimento a gás ou óleo, que já foram danificados pelos ataques ucranianos. Agora, com a falta de combustível, o horror do frio se aproxima. As promessas de prosperidade e segurança feitas pelo regime desviaram-se completamente diante das filas de gasolina e do frio intenso que se avizinha. Entre esse colapso total, a lealdade do projeto de Putin em relação à diáspora russa na Crimeia começa a desmoronar. Aqueles que foram prometidos uma vida melhor agora se veem em meio ao caos. O sentimento de traição ecoa nas mensagens e nas redes sociais, onde o povo, antes laudatório, agora questiona: onde está o seu exército? Por que nos deixaram aqui para congelar? As estradas se tornaram um ponto de fuga para aqueles que tentam deixar a península antes que seja tarde demais. Carros lotados seguem em direção à ponte de Kiev em procura de vida além da península, um esforço desesperado para escapar do inverno e da ruína. Este é o retrato da diáspora de Putin, agora desiludida e à procura de uma saída em meio à tempestade que se aproxima. Mas, como o Kremlin reagirá a essa crise descontrolada? A resposta já se faz sentir. Uma onda de pânico tomou conta da península da Crimeia, superando até mesmo a confusão vivida nos anos 1990. Em cidades de Simferopol a Yalta, de Kiev a Sevastopol, a população fez um verdadeiro corredor de desespero em busca dos últimos litros de combustível disponível. Filas quilométricas se formaram, brigas brotaram e o mercado negro explodiu em meio ao caos. Enquanto isso, a administração de ocupação, ao invés de tentar conter a histeria, intensificou a crise com restrições à moda soviética, como um limite de 20 litros de gasolina por semana. Isso não foi um reconhecimento da situação, mas sim uma confissão oficial de que estavam enfrentando uma calamidade. O governador Sergei Aksyonov, nomeado por Moscou, anunciou que,
A partir de segunda-feira, motoristas da Crimeia poderiam comprar até 30 litros de gasolina por dia. Porém, essa mudança não trouxe alívio. A crise do combustível não apenas impediu os veículos de se moverem, mas paralisou a vida moderna na Crimeia. O combustível é a força vital da península. Quando essa artéria é bloqueada, todos os órgãos começam a falhar, um a um. E isso é exatamente o que está acontecendo agora. A economia da Crimeia, que se sustentava em dois pilares, turismo e agricultura, agora está perdida. O turismo, que já havia sido afetado pelos ataques da Ucrânia, sofreu um colapso total pela falta de combustível. Ônibus turísticos não conseguem sair, carros de aluguel permanecem imóveis e os geradores dos hotéis silenciaram. A agricultura está em colapso no meio da colheita, tratores e colheitadeiras não conseguem encontrar diesel. As plantações estão apodrecendo nos campos. Com isso, um colapso social se aproxima rapidamente. Caminhões de entrega de alimentos não conseguem deixar os armazéns e as prateleiras dos supermercados começam a esvaziar. Os preços dos itens básicos dispararam, dobrando ou triplicando durante a noite. Até mesmo as ambulâncias lutam para conseguir combustível para os casos mais urgentes. Estamos frente a um quadro alarmante. A população da Crimeia enfrenta uma crise sem precedentes. Pode isso ser apenas o começo de um inverno gélido e desolador? As consequências deste colapso estarão além da imaginação e quem mais pagará o preço pelo caos? Crimeia seca. Combustível esgotado. Isso mesmo. Pelo menos 360 postos de gasolina não funcionam mais. Em outubro de 2025, a península gritava por socorro. Imagine filas quilométricas sob o sol escaldante, carros parados, fumaça de exaustão misturando-se ao ar salgado do Mar Negro. Como uma ilha sem vida própria, a Crimeia depende de envios da Rússia continental. Aeroporto, trás, hospitais, tudo parado. Você consegue sentir o pânico? O som de buzinas furiosas, o cheiro de gasolina derramada no concreto quente. Onde está Putin agora, o czar que prometeu glória eterna? No auge da crise, uma reviravolta chocante surge. Os próprios colonos russos, trazidos para russificar a península, viram as costas para o regime. Não era lealdade, era sobrevivência. Conflito brutal, humilhação pública, o reino inabalável se fragmentando sob o peso de suas mentiras. Onde Putin falhou? Nos ataques implacáveis dos drones ucranianos, estrangulando o fluxo de combustível. Ponto final. Na península sitiada, o horizonte escurece. Sul da Rússia, cidades como Sochi e Novorossiysk sentem o golpe. Mais de 220 postos fecham abruptamente, cortando 14% do petróleo nacional. A Crimeia, outrora fortaleza inabalável de Putin, assombrada como um navio fantasma em chamas. Produção em declínio, drones ucranianos rompendo barreiras. Plano meses arquitetado, golpe final na noite de 17 de outubro de 2025. Depósito de óleo junto à base aérea de Gvardeyskoye, coração pulsante da península. Futuro em cinzas, milhares de toneladas de combustível aviação e diesel viram pó. Sonho de Putin evaporando, ilusão de segurança pedindo socorro. Inverno se aproxima sorrateiro, filas quilométricas prenúncio de frio cortante, escuridão total, rebeliões fervendo contra o poder. Crimeia despenca, não em 2014, mas em outono cruel de 2025, eco surdo de latas vazias. Imagine o barulho de motores desligando, frio gelado nas ruas, cheiro de querosene queimado impregnando o ar. Como uma infecção invisível espalha-se o caos. Que segredos escondem as falhas do regime? Reviravolta inesperada. O Kremlin, longe de resolver, acirrada repressão, transformando Península em prisão aberta. Oposto transformado, cidadãos caçando uns aos outros. Clímax chocante. Propaganda mentirosa volta-se contra eles. Cidadãos famintos clamam liberdade ou extinção? Combustível interrompido. Ilha sufocando. Península insular, sem refino interno, injeta vida via rotas interrompidas. Diesel para tanques, gasolina para carros, óleo para geradores hospitalares, calor contra inverno brutal. Ataque-chave, depósito junto a Gvardeyskoye vandalizado, hub logístico principal. Norte da Crimeia isolado, aviação russa golpeada, infraestrutura civil deixada no vazio.
Operação ucraniana em cascata, terminais em Sebastopol e Feodósia atingidos primeiro. Reservas estratégicas reduzidas a nada. Economia invisível aperta a garra. Pânico explode manhã seguinte, placas sem combustível florescem. Onda de caos supera anos 1990. De Simferópol a Yalta, Queca a Sebastopol, multidões correm por gotas finais. Filas quilométricas, brigas irrompem, mercado negro inflaciona. Administração ocupacional mete fogo no fogo, cotas soviéticas, 20 litros gasolina por semana. Governador Sergei Aksionov eleva para 30 litros diários, insuficiente. Vida moderna para carros e móveis, sociedade paralisada. Cinto render de motores vazios, suor frio de ansiedade, grito de motoristas raivosos. Quão rápido um império cai ao chão do concreto? Reviravolta gritante. Colonos russos, lurex de propaganda, desmascaram a farsa, fugindo da ilha traiçoeira. Humilhação do tirano, seu povo o abandona por vil, temendo aprisionamento no gelo eterno, ponto de ruptura. Economia crimeíaca cambaleia em dois pilares. Turismo e agricultura murcham. Turistas evaporam com ataques ucranianos, combustível drena restante vitalidade, ônibus parados, aluguéis sem movimento, geradores hotéis silenciosos. Colheita apodrece, tratores sem diesel, lavoura no chão. Sociedades desmoronam, caminhões de entrega presos em depósitos, prateleiras supermercados vaziam. Preços alimentos dobram triplicam instantaneamente. Ambulância sem bebida para emergências críticas. Transporte público cancelado, trabalho inalcançável. Crise humanitária soma, inverno avança implacável. Residências e prédios usam calefação central a gás ou combustível. Infraestrutura gaseira danificada por ucranianos, agora escassez combustível acumula. 10 estrelas de milhares congelam em lares frios, escuros. Hospitais, escolas ameaçam congelar. Meios o cheiro de pão queimado na neve antecipada, sensação de vagens nas mãos trêmulas, vento uivando portas quebradas. Que futuro aguarda aquele sem calor ou esperança? Reviravolta explosiva, slogans de raiva viram-se contra o regime, colonos russos xingando o governador Aksionov e Putin. Você nos trouxe, nos deixa morrer de frio? Onde seu exército glorioso? Guerra não sua, pânico substitui fúria. Saída frenética, estradas congestionadas até Ponte de Kerch, rumo incerteza Rússia continental. Classe crescente deixa Nau à deriva, mas o Kremlin reage? Colossus Putin enfrenta chamas próprias. Regime encurralado, reflexos clássicos impotentes. Primeiro, pressão aumenta. Tropas FSB e Rosvardia regressam frentes, policiam postes, ordem mantém. Verdadeiro papel, prender filmadores de filas ou críticos redes, culpados pânico e propaganda inimiga. Crimeia vira vasta prisão aberta, caçando o povo próprio. Segundo, propaganda duplica. TV estatal inunda mentiras, especuladores culpados, centenas caminhões tanques chegam, crise dias. Impossível convencer vidente fila janela. Terceiro, tentativa desesperada solucionar. Opções russas suicidas. Ponte Kerch danificada ucranianos, congestionada fugitivos. Militares transportes impossíveis. Imagine sons de sirenes distantes, tensão nas ruas patrulhadas, aroma de gasolina estocada sob guarda. Como o poder supremo implode diante desgraça própria. Reviravolta final devastadora, resistência cresce, cidadãos bloqueiam fornecimento algum, forçando queda inevitável. Será fim do mito crimeíaco, ou renascimento pior? A situação na Crimeia se agrava a cada dia, e o que antes parecia ser um sonho russo, agora se torna um pesadelo. Em menos de um mês, a península enfrenta um colapso sem precedentes, a escassez de combustível. Imagine um lugar onde os postos de gasolina se esgotam e pessoas desesperadas se enfrentam por cada gota de gasolina. Quais seriam as consequências imediatas dessa crise? 2 anos depois de um ataque devastador do exército ucraniano, a população se vê presa em um labirinto de desespero. As vozes que antes apoiavam o regime agora ecoam acusações de traição. Onde está o exército que você tanto se gabou? Uma pergunta que ressoa nas mentes de muitos, enquanto se preparam para a fuga. O pânico se espalha como fogo em palha seca.
A consciência de que a liberdade e a sobrevivência estão em jogo toma conta de todos. A estrada que leva à ponte de Kiev se transforma em um caos insuportável. Carros se acumulam, e os últimos litros de combustível se tornam a moeda do desespero. A ponte, que deveria ser um símbolo de conexão com a Rússia continental, agora é um mercado de vida em busca de esperança. A cada metro percorrido, a incerteza aumenta. A ideia de escapar, de deixar para trás o que um dia foi chamado de lar, toma conta de todos. À medida que a situação se deteriora, o que faz Putin para conter essa turbulência? O Kremlin, acuado, recorre à repressão. Tropas são deslocadas para as cidades, mas sua missão não é proteger, e sim silenciar. A Crimeia se transforma em um grande campo de batalha, onde a verdade é caçada, e aqueles que ousam relatar a realidade são tratados como inimigos. As ondas de propaganda inundam os canais estatais, mas as mentiras são facilmente desmascaradas pelos que enfrentam as longas filas nas ruas. As promessas de prosperidade e segurança se desvanecem sob o peso da realidade. As pessoas não acreditam mais nas promessas de um futuro brilhante. A crise do combustível é apenas o início do colapso, mas as vozes da insatisfação estão crescendo. Com a chegada do inverno, o que pode acontecer com aqueles que se encontram presos nessa realidade sombria? A luta pela sobrevivência está apenas começando, e o que se desenha à frente pode ser muito mais aterrador do que se imagina. A próxima parte trará um olhar mais profundo sobre como a desintegração do sistema pode levar a uma revolta ainda mais perigosa. Prepare-se para ver como o desespero pode transformar a esperança em uma força revolucionária. O que vem a seguir é um jogo de sobrevivência em um dos locais mais conturbados de nossa era. Em um cenário desolador, a crise de combustível em Crimeia atingiu limites extremos. Um fenômeno que atinge não apenas o cotidiano, mas o próprio fundamento da ocupação. As filas intermináveis em postos de gasolina se tornaram prova irrefutável de um colapso que se desenha à vista de todos. O que antes era um paraíso, agora se transforma rapidamente em um pesadelo gelado. O que aconteceu com a promessa de segurança e prosperidade? O desespero da população imperava. Cada litro de gasolina era um bem precioso, um pedaço de esperança em meio ao caos. A vida, que pulsava através do turismo e da agricultura, agora se encontrava estagnada. O temor se alastrava como um incêndio, enquanto as autoridades tentavam minimizar uma crise que elas próprias não podiam controlar. A situação tornou-se insustentável, e a tensão crescia a cada dia. As promessas feitas por aqueles que deveriam proteger o povo mostraram-se vazias, desmoronando assim como as ilusões de grandeza que antes sustentavam o regime. E, no auge dessa tragédia, uma reviravolta se aproximava. As ações desesperadas de Moscou revelaram a fragilidade do poder sob um manto de propaganda. O governo atribuía a culpa a especuladores avarentos, numa tentativa fútil de desviar a responsabilidade por uma catástrofe que, na verdade, há muito se arquitetava. Com o inverno próximo, os ataques ucranianos se intensificariam. As principais infraestruturas, como as usinas de energia, tornariam-se os novos alvos em um plano que visava não apenas o combustível, mas também a eletricidade. A iminente escuridão prometia um sofrimento ainda maior para uma população já sufocada pela falta de recursos. Crimeia, um símbolo de força e controle, agora se tornava um símbolo de fraqueza e inevitável queda. A história de um povo lutando por sobrevivência, desesperadamente tentando escapar do colapso total de seu mundo, estava apenas começando. O destino de dezenas de milhares que acreditaram nas promessas do regime estava em jogo. Se essa fortaleza desmoronasse, um sonho se tornaria um sepulcro, mas o que isso significaria para os que ali permanecessem? A resposta a essa pergunta ecoaria nas silenciosas ruas de uma Crimeia devastada pela desilusão. A crise de combustível em Crimeia ultrapassa as fronteiras de um simples colapso econômico e se torna um grito de socorro para a população civil e, ainda mais impactante, para as forças ocupantes. Este é um sinal de paralisia militar, um prenúncio de um colapso total. Imagine o cenário, milhares de soldados ordenados a defender a península, mas agora seus tanques estão sem combustível, as motoras esfriam e esperam inutilmente nas garagens. Esse é o apocalipse que se desenrola no interior das casernas russas. A pressão se acumula. O colapso das cadeias de abastecimento revela um sistema militar em decomposição. Aqueles que deveriam estar preparados para o combate são agora vítimas de uma ordem de canibalismo militar.
O que antes era um exército forte, estruturado, agora luta por recursos em uma guerra interna de sobrevivência. O combustível, fonte de vida para as máquinas de guerra, se tornou mais precioso que armas ou munições. Estrategistas de alto escalão já traçam planos de evacuação enquanto soldados comuns encaram a dura realidade. Nos corredores frios de Crimeia, os relatórios começam a pipocar, postos de combustível vazios, prazos perdidos e pânico crescente. E, enquanto a população civil se espera em filas intermináveis, os que estão no comando se movem para proteger não o povo, mas suas próprias fortunas. As tropas são mantidas longe da linha de frente, enquanto a elite se enfia em veículos blindados luxuosos. Aqui, a moralidade se despedaça, e o medo se transforma em desespero. O dia está mudando. De um lado, famílias inocentes lutando para encontrar combustível para aquecer suas casas. Do outro, generais utilizando o que resta de recursos para garantir sua própria segurança. Um dilema brutal se transforma em revolta subjacente, uma luta por sobrevivência que rapidamente se transforma em uma batalha moral entre os que mandam e os que obedecem. O que acontecerá quando o último resquício de combustível acabar? Qual será o destino dos soldados que se encontram em trincheiras sem esperança? O presságio é claro, mas o resultado permanece incerto. Todo um exército se vê à beira de uma crise que vai além da simples falta de recursos, é uma crise de fé, de confiança e, acima de tudo, de sobrevivência. A tensão aumenta à medida que os planos de fuga criam divisões crescentes e as vozes que antes eram leais agora ecoam de desespero. À medida que a civilização se desfaz, a próxima fase é incerta. A única certeza é que uma tempestade se aproxima, e os ventos da mudança sopram cada vez mais fortes. O que os aguardará no próximo amanhecer? Essa pergunta paira perigosamente no ar, enquanto as sombras da incerteza se aprofundam sob a noite fria de Crimeia. A crise de combustível na Crimeia chegou a um ponto crítico. No terceiro trimestre de 2025, mais de 360 postos de gasolina no território foram fechados temporariamente. A região, parte do Distrito Federal do Sul da Rússia, inclui importantes cidades costeiras do Mar Negro, como Sochi e Novorossiysk, e foi uma das mais atingidas pela escassez de combustível. Somente nessas áreas, existem mais de 220 postos que não estão operando, representando cerca de 14% da produção de petróleo da Rússia. Esse território estratégico, que há uma década foi conquistado por Vladimir Putin com grandes alardes, se transformou em um símbolo do que deveria ser uma fortaleza indestrutível, mas agora está sufocando sem combustível. O colapso que vemos se deve, em grande parte, à queda na produção de energia da Rússia, agravada pelos ataques com drones da Ucrânia em Crimeia. Uma operação estratégica meticulosamente planejada, que deu o golpe final na noite de 17 de outubro de 2025, atingiu um importante depósito de petróleo, resultando na destruição de toneladas de combustível. Este ataque não apenas eliminou o suprimento energético da região, mas também queimou o sonho de uma diáspora russa em Crimeia. E o que isso significa? O inverno se aproxima. As filas quilométricas nos postos não são apenas um sinal de crise logística, mas um prenúncio de uma catástrofe humanitária. A vida em Crimeia está se desmoronando sob a pressão desse colapso, e as pessoas começam a se rebelar contra o regime. O que era um sonho agora se torna um pesadelo. No entanto, como isso tudo ocorreu tão rapidamente? A produção de combustível da Crimeia depende predominantemente da importação do continente russo, e esse fluxo foi quase totalmente interrompido. As sequências de ataques da Ucrânia deterioraram a infraestrutura e, com o fechamento do depósito central em Vardeskoi, a península se viu sem recursos básicos. Pela manhã seguinte, a dura realidade se instalou. Sem combustível era uma frase que não poderia ser ignorada, e o pânico dominou a população. Em todos os cantos da Crimeia, de Simferopol a Yalta, pessoas se apressavam para os poucos postos de gasolina restantes. A agitação tomou conta, brigas irromperam e o mercado negro floresceu. O que a ocupação tentou fazer foi conter a crise com restrições que só aumentaram a tensão. Sergei Aksionov, o governador nomeado por Moscou, anunciou uma cota de 30 litros por pessoa, mas isso não aliviou o desespero da população. A realidade é que a economia da Crimeia está paralisada. O turismo, já afetado pelos ataques da Ucrânia, agora falhou completamente devido à escassez de combustível. Os setores agrícolas também estão em colapso. Isso se transforma em um ciclo pernicioso,
Os caminhões de entrega de alimentos não conseguem sair, enquanto os preços disparam. O transporte público foi cancelado. E, com o inverno se aproximando, a situação se torna ainda mais crítica. Muitas casas dependem de sistemas de aquecimento que não poderão funcionar sem combustível. O que está acontecendo com a diáspora que Putin buscou estabelecer na Crimeia? A realidade se impôs, e a promessa de prosperidade se transforma em escassez. Aqueles que uma vez acreditaram nas promessas de um futuro melhor agora enfrentam o pânico e a luta pela sobrevivência. A insatisfação é palpável, mas ainda não se trata de um levante. É um clamor por socorro. Você consegue imaginar a raiva de um soldado russo se perguntando por que seu comandante não está presente? O que acontece quando a lealdade se transforma em ódio? A estrutura da confiança se desata, e o clima de medo enfraquece até mesmo os mais disciplinados. Um jovem soldado, esgotado, pensava em como o combustível que poderia ter lhe salvado foi usado para retirar os filhos e esposas dos altos oficiais em vez de garantir a segurança nas trincheiras. Agora a Crimeia virou um alvo. O exército, privado de mobilidade, está encurralado. É um ciclo de desespero que pode ser explorado com facilidade por inteligência e mísseis ucranianos. O que vai acontecer a seguir? A desilusão se transforma em rebelião, e a ineficiência do regime se evidencia a cada dia. E o que o Kremlin faz em resposta a tudo isso? A mobilização para reprimir a verdade se intensifica, desviando a atenção da crise em sua própria frente. Os soldados e cidadãos estão cada vez mais isolados em suas realidades desesperadoras, enquanto nas ruas, a sensação de um colapso iminente toma conta. Como isso irá acabar? É uma questão que paira no ar, mais próxima do que muitos podem imaginar. A crise do combustível em Crimeia atingiu um ponto crítico, tornando a península não mais um refúgio seguro, mas um palco de vulnerabilidade. Enquanto os altos comandantes se abrigam e se protegem com os últimos estoques de combustível, a realidade da guerra se desdobra de forma aterradora. Os depoimentos mostram que já não é necessário procurar por alvos móveis, a situação tomou outro rumo. Os líderes ucranianos têm em mãos uma vantagem estratégica. Eles conhecem a localização exata do inimigo, as áreas de reunião e onde os recursos mais valiosos estão armazenados. A antiga fortaleza da Crimeia agora é um amplo campo de tiro, pronto para as investidas de mísseis, ataques e Storm Shadow da Ucrânia. A nova fase dos ataques ucranianos promete ser ainda mais devastadora. Agora, não se trata mais de apenas atingir um depósito de combustível. Um único ataque pode obliterar um batalhão de tanques, uma bateria de artilharia e sistemas de defesa aérea que se aglomeram em torno de um depósito. As conhecidas baterias S-400, incapazes de se mover por conta da falta de combustível, transformaram-se em presas fáceis, dependendo do diesel para suas operações. Enquanto isso, a Força Aérea Russa não consegue deixar suas bases por causa da escassez de combustível, enquanto drones ucranianos sobrevoam esses alvos imóveis, como abutres à espera de um golpe. Esse momento marca o ato final da guerra, onde o caçador elimina sua presa totalmente encurralada, sem piedade e a distância segura. A situação se torna cada vez mais insustentável, com a economia em colapso e o pânico civil corroendo a Crimeia por dentro, dia após dia. O que acontecerá quando essa tensão explodir? Está à beira de um colapso total e as consequências podem ser devastadoras.